Estamos aqui no Bar Cantante, em Porto Alegre, com o filósofo Pierre Levy, o cara que mais entende de tecnologia, o pioneiro dos estudos sobre internet e que está experimentando uma empada bem brasileira, mas que vai nos dizer agora o essencial. Quais são as profissões que vão desaparecer em função das tecnologias? J'ai dit que tu vas nous dire maintenant l'essentiel. Quels sont les métiers qui vont disparaître? Dis un, le premier. Ele está com medo, mas assim que ele terminar de comer, ele vai dar esta resposta. Ele já me falou aqui, porque o Levy é um sujeito que diz as coisas francamente. J'ai dit que tu parles les choses en face. Donc, tu as dit, il y a des métiers qui vont disparaître, tem profissões que vão desaparecer, il faut accepter, é preciso aceitar. Oui. Lesquels? Bon. Alors, les métiers, peut-être pas vraiment qui vont disparaître complètement, mais qui vont se transformer radicalement. Tem profissões que talvez não desapareçam totalmente, mas vão se transformar radicalmente. Bon, par exemple, on voit que les taxis sont en train de disparaître par rapport aux chauffeurs d'Uber. Por exemplo, os motoristas de táxi em relação aos motoristas de aplicativo. Il commence à y avoir une crise dans l'hôtellerie parce que les gens commencent à utiliser Airbnb de plus en plus. Crise na hotelaria, porque as pessoas começam a utilizar cada vez mais Airbnb. Et de même, bon, il y a aussi une crise très importante dans l'édition de livres. Crise muito importante na edição de livro, é contigo. Bon, on voit bien que cette crise, disons, est presque déjà derrière nous pour l'édition de musique. Plus personne n'achète de disques, par Já exemple. tem uma crise que já ficou até para trás, por exemplo, em relação aos discos. Ninguém mais compra discos, isso já passou. Certainement, un des métiers qui va être bientôt très affecté, c'est celui de la banque. Então, uma outra área que vai ser completamente afetada é a dos bancos. Non seulement à cause de la multiplication des échanges électroniques ou d'un certain nombre de services qui permettent de payer en ligne, mais aussi avec le développement des crypto-monnaies. Então, e não só por causa dos serviços que podem ser feitos eletronicamente, as transferências e tudo, mas também por causa das criptomoedas. Voilà. Alors, donc, il va y avoir besoin de beaucoup moins d'intermédiaires dans le monde financier qu'on en a besoin aujourd'hui. Ça va être beaucoup plus entre les mains des gens. Precisa muito menos intermediários para todas essas operações financeiras. Mais il ne faut pas se désespérer. C'est-à-dire, la technologie fait le monde changer, né? On va de l'avant. Bien sûr. Não é preciso desesperar. Bon, tout à l'heure, on a pris un certain nombre d'exemples. Le métier de porteur d'eau a disparu au profit de la plomberie. Então, assim, quando surgiu a água encanada, a profissão de carregador de água desapareceu. Ou, par exemple, les maréchaux ferrants qui fabriquaient les fers pour les chevaux. Então, os ferreiros que produziam ferraduras para cavalos, já foi. Mais de nouveaux métiers sont apparus auxquels on ne pensait absolument pas, celui de plombier, celui de garagiste, etc. Surgiram novas profissões, como garagista, encanador. Et les millions de gens qui fabriquent des sites web aujourd'hui, eh bien, il y a 50 ans, personne n'aurait pu imaginer que ce métier allait exister. Donc, Agora tem uma profissão que 50 anos atrás ninguém poderia imaginar e que tem milhões de pessoas fazendo, são aqueles que constroem, produzem os sites da internet, os web designers. voilà, donc des métiers vont disparaître, d'autres vont apparaître. Donc évidemment, les transitions sont toujours un peu difficiles, mais il faut regarder les choses positivement. Então, algumas profissões vão desaparecer, mas outras vão surgir, é preciso olhar positivamente. Ok, maravilha.